Hoje nós vamos falar sobre algo que é delicado. Todo mundo tem medo de injeção, né? Vai ter um cara lá que vai dizer, eu não tenho medo. Essas são as exceções que confirmam a regra, que a maioria das pessoas não gosta. Não tem como objetivo da sua vida ficar tomando agulhada, picada. A gente sabe muito bem que tem pessoas que necessitam disso para se manter vivos, né? Então, diabéticos, pessoas que precisam tomar medicação todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Os diabéticos que têm que controlar a sua glicemia na ponta do dedo, aquilo deve ficar dolorido para sempre. Mas tem uma forma de medicação injetável, que a injeção é direto no pênis. Tá. Aí você coloca a mão na cabeça e diz, minha Nossa Senhora, eu prefiro tomar no braço só para não mostrar a bunda. E agora o cara vai lá e faz injeção no pênis. Já deu para imaginar a dor que deve ser, né? Então, hoje nós viemos aqui desmistificar o uso de uma medicação que é útil, um tratamento que é útil. Porém, como muitas outras coisas no Brasil, tem sido desvirtuado por conta da vontade de ganhar dinheiro. Essa é a verdade, certo? Então, nós já comentamos aqui, quem me segue sabe das 4 causas da disfunção erétil, né? Psicogênica, neurogênica após um tratamento de câncer, radioterapia ou cirurgia na região pélvica, ou até mesmo trauma, certo? Vascular e hormonal. E é exatamente nesse dedinho aqui que eu quero pegar. Porque a medicação injetável, ela tem uma função específica. Quando por algum motivo a ligação entre a nossa central, nosso córtex cerebral e o corpo cavernoso foi desfeita, por exemplo, numa radioterapia, numa cirurgia de próstata, numa cirurgia para retirada de câncer de cólon ou de bexiga, num acidente, um trauma, onde há trauma medular, o pênis fica descomunicado, desconectado da ligação nervosa entre o cérebro e o pênis. E aí, meu filho, você pode excitar do jeito que for. Você pode enfiar 10.000 de testo. Você pode tomar tadalafila como se fosse tic-tac. Que a ligação daqui até lá não existe mais. E aí, como fazer? 2 opções. A primeira é cirúrgica. É a prótese peniana, certo? Então, num procedimento cirúrgico, o médico vai cortar o seu pênis, destruir tudo que existe lá dentro com um instrumento chamado vela de Egar. Então vai destruir completamente o corpo cavernoso. E aí vai instalar no lugar, em substituição, uma prótese peniana que geralmente é semirrígida, né? Então, aonde você deixar, ela fica. Então, se você deixar para baixo, ela fica para baixo. Se deixar para frente, fica para frente, certo? Eu já vi ótimos resultados e eu já vi péssimos resultados com isso. Quando a prótese não acompanha o tamanho e a espessura peniana, aquilo parece um manequim. Pior que um manequim. Fica parecendo, sabe, você tem um lençol e aí você coloca 2 cabos de vassoura dentro do lençol dobrado. Você consegue pegar aquela parte que está dura e o resto um lençol, certo? E o segundo método de ter ereções depois de uma situação dessas é a injeção intracavernosa, certo? E a injeção intracavernosa geralmente é feita pelo próprio paciente. Mas eu vou ter uma relação, vou lá na farmácia aplicar Não, né? Então, o paciente será treinado, receberá um treinamento para realizar a injeção intracavernosa. Existem aplicadores, tipo caneta ou aplicador com a seringa mesmo, que facilitam o processo, porque o pior do processo é você ver a agulha
e o pênis. Agulha e o pênis. Agulha e o pênis. Pênis e agulha. Agulha e o pênis. E fazer os dois se encontrarem. Esse é difícil, certo? Mas se você tiver um aplicador que você não vê agulha, que você só encosta ali, clac, passa a ficar mais fácil, mais simples. Embora não ainda uma maravilha da natureza, certo? Então, a pessoa vai fazer essa injeção sempre que for ter uma relação sexual. Se você está enfrentando problemas na sua vida sexual, eu sei que pode ser difícil buscar ajuda, mas você não precisa passar por isso sozinho. Na Androclinic, eu mesmo vou analisar o seu caso e junto com a minha equipe, nós vamos montar um tratamento completo, personalizado e totalmente sigiloso para você. Já ajudamos milhares de homens a recuperar a virilidade e a confiança. É só clicar no link da descrição, preencher o formulário rápido, seguro e confidencial, que a gente entre em contato com você. Não deixe a sua saúde para depois. Aí eu vou usar isso durante 1 ano, durante 2 anos? Não, para sempre. A ligação do seu cérebro com o seu corpo cavernoso não vai se reconstituir. Não vai. Então, esse não é um tratamento que vai curar a parte nervosa. É um tratamento que vai manter você podendo ter ereções e manter relações sexuais. E aí nós temos 2 tipos de medicação, certo? O processo de vasodilatação que acontece na artéria cavernosa e em qualquer outra artéria, mas na artéria cavernosa em si, tem 2 mecanismos de ação. O primeiro é o androgênico com dilatação venosa por óxido nítrico, certo? Então, tem a ver com os receptores de testosterona que vão induzir a produção de óxido nítrico que vai favorecer o relaxamento das artérias e deixar o sangue entrar lá para dentro. E o segundo modo é o modo inflamatório, certo? Quando você apresenta um processo inflamatório em qualquer parte do seu corpo, aquela região ali onde está inflamada, ela libera substâncias que vão dilatar as artérias da região para trazer mais sangue. Porque é pelo sangue que as células de defesa do corpo andam, né? O sangue é o veículo que leva as células de defesa. Então, se naquele local ali eu tenho um processo inflamatório e eu preciso de mais células de defesa, preciso que chegue mais exército ali, eu vou dilatar as artérias. Então, com base nesse mecanismo de dilatação inflamatória, foi desenvolvida uma substância que chama alprostadil, que é uma prostaglandina, que faz a dilatação arterial sem a necessidade de hormônio, do componente hormonal, certo? E para que isso existe? Como vocês já devem ter conhecimento, alguns casos de câncer de próstata, é necessário que o homem permaneça com a testosterona 0, certo? Tem alguns câncer de próstata que se alimentam de testosterona. E por isso, esse homem, esse paciente, tem que ser castrado quimicamente. Ele não vai mais ter testosterona. Então, a medicação que agiria para dilatar a artéria de forma hormonal, enzimática, ela não vai funcionar. Então, eu preciso de uma medicação que não dependa da testosterona. E é aí que entra o alprostadil. Nome comercial, Caverject. Certo? Ah, doutor. Então quer dizer que o Caverject só está indicado para pacientes depois de prostatectomia e que têm os níveis de testosterona muito baixos. Matou a cobra, certo? Caverject é uma medicação especialmente desenvolvida para proporcionar ereções em pacientes depois de uma cirurgia de próstata por câncer de próstata e onde esse câncer, para o seu tratamento, precise de uma ausência de testosterona, certo? Aí tem muito neguinho por aí abusando do Caverject, gente que nunca teve uma cirurgia de próstata, gente que, graças a Deus, não tem câncer de próstata, nunca passou por uma radioterapia,
e tá usando, assim como tem os meninos de 25 anos que usam tadalafila de forma recreativa e que a gente já conversou, que isso é a porta de entrada para o vício e para a disfunção erétil. Também tem os malandrinhos que estão aí usando Caverject para ter boas ereções sem precisar. Mas que mal pode fazer eu usar um remédio altamente especializado que tem os seus efeitos colaterais a médio e longo prazo se eu não preciso dele? Que mal tem, né? Que mal tem. Eu tô fazendo nada aqui, vou sair tomando antibiótico. Não é assim, né, gente? Não tô fazendo nada aqui, vou sair tomando remédio pro câncer. Então, o uso da medicação, todas deveriam ser assim, certo? O uso de toda e qualquer medicação deveria ser prescrita, acompanhada, orientada por um profissional médico. Mas, neste país onde a lucidez já não é nossa companheira do dia a dia, nós temos clínicas, não é de hoje. Eu iniciei o meu trabalho na parte de saúde sexual em 2013, fazem 12 anos. Naquela época já existia isso. A clínica se baseia única e exclusivamente no tratamento da disfunção erétil com medicações injetáveis no pênis. Não interessa a idade, não interessa o problema, não interessa o paciente. Todos saíam de lá com a sua caixinha de isopor, porque a medicação tem que ser mantida fria, e a indicação de usar aquela medicação durante 6 meses. Pois é. Ainda bem que essa clínica, que era uma clínica muito famosa, espalhada pelo Brasil quase todo, está aos poucos desaparecendo. Que o modo de trabalho deles era muito, muito feio. E aqui na Androclinic, qual é a nossa alternativa? Tem paciente que precisa de Caverject? Tem. Eu, como médico, e a nossa equipe, se o paciente realmente precisa usar o Caverject, será prescrito o Caverject. E se o paciente não precisa? E se o paciente tem dificuldade com o injetável? Aí nós temos alternativa que não é invasiva. Você tem medo de usar uma injeçãozinha, uma agulhinha? A Androclinic tem a caneta uretral, certo? Caneta uretral. É um dispositivo que parece exatamente uma caneta. E ela injeta um gelzinho, uma substânciazinha, na uretra do paciente. Sabe o canalzinho esse que sai a urina? Ela chama uretra, certo? Então, essa caneta é colocada delicadamente na uretra do paciente e aperta o botãozinho. E aquele gel tem a mesma substância do Caverject. Chama alprostadil. Deve ser mantido na geladeira igual o Caverject. E por aquela região ali ser muito vascularizada. E está muito perto do corpo cavernoso. Vale lembrar que a uretra ela é circundada pelo corpo esponjoso, que é o mesmo que tem na glande, certo? Essa substância vai se espalhar para o corpo cavernoso e vai provocar a ereção que você está precisando. Serve em todos os casos? Nenhum medicamento serve em todos os casos. Por isso que existem vários tipos de medicamento. Se nós tivéssemos um medicamento que funcionasse em tudo, precisava existir outros. Precisava, certo? Então, no caso escolhido, no caso selecionado, no caso indicado, a caneta vai fazer muita diferença. E quais são esses casos? Bom, já falei aqui. Pacientes que passaram por procedimento cirúrgico, radioterapêutico ou trauma na região da bacia, certo? Da bacia, da coluna ou da bacia, tá? Então, cirurgia de próstata, cirurgia de bexiga, cirurgia de intestino. Por câncer de próstata, câncer de bexiga ou câncer de intestino, certo? Trauma na região, pode ser por fratura de bacia, pode ser por fratura ou lesão medular. E temos mais um tipo de paciente que esse está em todas. Se tem um tipo de paciente que está em todas, é esse cara, é o diabético. O diabético desenvolve lesão vascular e entra
na causa vascular de disfunção erétil. O diabético desenvolve queda nos hormônios por resistência periférica à insulina e entra na causa hormonal. O diabético desenvolve um certo medo, uma ansiedade e desenvolve disfunção erétil psicogênica. E o diabético desenvolve um problema chamado neuropatia diabética e também passa a apresentar problema neurológico. Então, além dos pacientes que têm cirurgia ou trauma na região, o paciente que tem neuropatia diabética também precisa usar caneta ou o injetável, certo? Então, aquele excesso de glicose, aquele excesso de açúcar no sangue, com o passar do tempo vai danificando os nervinhos mais fininhos. E aí, primeiro, o paciente diabético começa a apresentar formigamento ou falta de sensibilidade nos pés. E alguém da família, algum conhecido, que já teve um problema chamado pé diabético. O diabético chuta uma pedra, quebra o pé e não sente. Mas, como os nervinhos estão tendo problema, ele começa a ter neuropatia também no corpo cavernoso ou no pênis, certo? E aí, a ligação do cérebro lá não acontece, certo? Então, indicação. Toda medicação deveria ser bem indicada para aquilo a que está se propondo a tratar. E aqui na Androclinic, nós fazemos exatamente isso. Ninguém sai com medicação a mais. No começo, você pode sair com medicação a menos, certo? Medicação a menos. Porque nosso objetivo aqui é primeiro não fazer mal. Primeiro não fazer mal. Em latim, e isso está lá no nosso juramento. Primo non nocere. Primeiro não fazer mal. Então, às vezes, sai com medicação a menos porque nós vamos aos pouquinhos descobrindo o paciente. Mas medicação a mais, desnecessária, não. Porque aqui nós temos o cuidado 360, certo? São 5 pessoas diretamente ligadas ao seu tratamento. A equipe médica faz toda a avaliação, diagnóstico, prescrição medicamentosa. A nossa parte de psicologia estuda e tenta dar um conserto para aquele bichinho que mora lá dentro da sua cabeça. A nossa equipe de enfermagem faz todo o acompanhamento do seu tratamento, dos seus efeitos colaterais. A nossa equipe de farmácia está sempre trazendo as medicações mais avançadas e a melhor e mais conveniente forma de tratamento para você. E a quinta pessoa é você. Porque se você não participar diretamente do processo, se você não quiser realmente mudar a sua vida, nós podemos mover céus e mares e você não vai sair do lugar. Por isso que é tão importante. Ao tratar um problema sexual, nós temos a colaboração do paciente. Androclinic.saúde. A doutora Carol entrou agora aí, ó. Bom dia, doutora Carol. Androclinic.saúde. Um espaço para a gente falar sobre vida. E vida é muito mais legal quando a gente tem saúde. Não podemos esquecer que a saúde sexual manda em muita coisa na nossa vida, né? E aquela frase que eu sempre gosto de falar: quem não transa, fode com todo mundo. Certo? Então, uma ótima semana para todos. Uma grandiosa segunda-feira de sucesso, realizações. A gente se encontra de novo na sexta para conversar mais um pouquinho sobre vida, mas na quinta, a doutora Carol vai estar aqui. Doutora Carol vai estar aqui. E tudo que ela fala é muito importante. Certo? Um abraço no coração de vocês e até sexta-feira.